Bom, vamos falar sobre citogenética e reprodução humana, que é um projeto da professora Melissa. Somos estudantes do segundo período de farmácia. Eu vou começar falando um pouco sobre citogenética. A citogenética é a ciência que estuda a constituição genética das células através dos cromossomos e assim identifica alterações no número e na estrutura dos cromossomos. É geralmente indicado para diagnosticar doenças genéticas ou até mesmo alguns tipos de câncer. Esse exame é feito recolhendo uma amostra de sangue, tecido ou medula óssea. Pode ser feito em qualquer idade, até mesmo durante a gestação, para diagnosticar algumas alterações no bebê. Vamos falar também sobre a reprodução humana, que é a parte da medicina responsável por auxiliar na concepção de bebês. Ainda que seu método natural seja por meio da relação sexual, o objetivo final é ajudar indivíduos com dificuldade na hora da reprodução a conseguirem iniciar a jornada da maternidade e paternidade. Aqui estão os objetivos do plano de aprendizagem desse semestre, que vai desde conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor humano, até descrever as características químicas e morfológicas dos cromossomos, identificar as causas da infertilidade humana, simular o uso de técnicas citogenéticas para resolver casos e entre outros objetivos que foram desenvolvidos nesse semestre. Eu vou falar sobre o subproduto 2, que é sobre a infertilidade. O que é infertilidade? É a incapacidade de engravidar após tentar uma gestação durante o período de pelo menos um ano, tendo relações sexuais com frequências e sem o uso de preservativos ou outros métodos anticoncepcionais. Até os 35 anos de idade, as chances de uma paciente do sexo feminino engravidar são de cerca de 25%, sendo que essa taxa cai conforme a paciente envelhece. A infertilidade ela pode ser masculina ou feminina. A infertilidade também pode ser primária, quando os integrantes do casal nunca tiveram a gestação anterior, ou a secundária, quando um deles ou ambos já teve filhos antes dessa tentativa. As principais causas de infertilidade feminina são problemas na ovulação, alterações tubárias, alterações no útero, síndrome do ovário policístico, menopausa precoce e endometriose. Já nos homens, as causas da infertilidade são baixa qualidade do sêmen, varicocele, infecções no aparelho reprodutor, como a cachumba, prostatites e uretrites, a quimioterapia e radioterapia, alterações hormonais, insuficiência testicular e alterações anatômicas. E sobre o diagnóstico. A investigação das causas da infertilidade, ela deve ser sempre do casal e não direcionada apenas ao homem ou à mulher. Para saber se você é infértil, é necessário buscar orientação médica e realizar exames físicos e clínicos. Na mulher, geralmente são feitos testes básicos, como avaliação da ovulação, estudo das tubas, diagnóstico de endometriose, quando a suspeita, com exame de sangue e de imagem, como ultrassonografia. Já no homem, o diagnóstico de infertilidade pode ser feito a partir da avaliação da produção de espermatozoide, através da análise do sêmen. Esse exame é chamado de espermograma e analisa o volume do sêmen e o número, a concentração, a movimentação e a forma dos espermatozoides, além da presença de inflamação. Olá, meu nome é Gisele e eu vim falar sobre o subproduto 3, onde a proposta era encontrar um profissional da área de reprodução humana assistida e realizar uma entrevista. Como cursamos farmácia, optamos por buscar um profissional farmacêutico que estivesse atuando. Essa aqui é a Rafaela Cavalcante. Ela é farmacêutica, formada pela UFRJ em 2018, pós-graduada em assistência farmacêutica, clínica e hospitalar. Atualmente, ela está na Clínica Primórdia, Medicina Reprodutiva, no Rio de Janeiro. Ela topou nos conceder essa entrevista, nos contou um pouco sobre sua trajetória acadêmica, profissional,
quais são as formas de especialização na área, caso tenhamos interesse? Na clínica Primórdia, ela atua como assistência farmacêutica ambulatorial. O cliente, quando dá início ao tratamento, ela passa por uma consulta com o farmacêutico e nessa consulta é explicado como vai seguir todo o tratamento com relação às medicações, dosagens, horários que devem ser tomadas essas medicações. Em casos de medicamentos injetáveis, caso o cliente não se sinta confortável em aplicar, ela mesma faz as aplicações. Além dela ser uma ART, ela é responsável técnica pela compra dos medicamentos do centro cirúrgico da clínica. E apesar dela não manipular diretamente os gametas, não trabalhar na área de manipulação, ela possui papel primordial para o tratamento dessas clientes. Nos contou que ela fez, como a paixão dela era a assistência farmacêutica, ela fez a pós-graduação nessa área, e que caso nosso interesse seja em manipulação de gametas, que nós devemos buscar uma especialização em embriologista ou citologia clínica, caso tenhamos interesse, na área de reprodução humana. É uma área que está em ascensão, várias clínicas estão em processo de crescimento, então eles estão buscando profissionais, não só farmacêuticos, mas como biomédicos, entre outras funções que estão ligadas à clínica, Então, é uma área em importante crescimento atualmente. Trissomia 16. A síndrome mostrando 3 cópias do cromossomo 16 é a trissomia 16, que é caracterizada por anomalias congênitas e problemas de desenvolvimento. Como que ocorre? Ocorre devido a um erro durante a divisão celular. E essa síndrome é uma causa frequente de aborto espontâneo entre as mulheres. E suas características são malformações cardíacas, malformações renais, gastrointestinais, malformações craniofaciais, deficiências no desenvolvimento, hipotonia e a maioria dos bebês com essa condição, se chegar a nascer, porque como já foi dito, essa síndrome é uma das causas frequentes de aborto. Quando a mulher consegue levar a gestação até o final, maioria, quando nasce o bebê, às vezes, nas primeiras semanas, infelizmente, o bebê ele vem a óbito nas primeiras semanas, Ele não sobrevive além dos primeiros dias ou semanas de vida, devido a essa síndrome e essas más formações. E também vamos falar da síndrome de Down, que também trata-se de uma cópia extra do cromossomo 21, que fala também das faces achatadas e perfil facial distinto, olhos amendoados, inclinação ascendente das fendas palpebrais, tônus muscular reduzido, desenvolvimento cognitivo que pode ser afetado, variando de leve a moderado, deficiência intelectual, atrasos no desenvolvimento. Olá, bom dia. Meu nome é Bruna. Eu vou falar do subgrupo 5, que é referente à interpretação dos resultados dos exames cariótipo. A primeira pergunta é referente ao que o cariótipo significa, O que é o cariótipo? O cariótipo, ele representa o conjunto completo de cromossomos de uma célula organizado de forma visual, geralmente em pares homólogos, para análise genética. Ele é utilizado para identificar alterações no número ou na estrutura de cromossomos, que podem estar associadas a doença genética ou de condições específicas.
O significado de um cariótipo depende de como ele está apresentado. Algumas possibilidades gerais. O cariótipo normal, os homens possuem 46 de cromossomos, organizados em 23 pares, 22 autossomos e um par de cromossomo sexual. O cariótipo de uma mulher seria representado como 46XX, enquanto a de um homem 46XY. Eles também têm alterações numéricas. A trissomia é um cromossomo extra e com ela pode causar o síndrome de Down. E a monossomia é a falta de um cromossomo e com isso pode causar a doença síndrome de Turner. E também tem algumas alterações estruturais, o cariótipo mosaico também, que quando é diferentes populações de célula. Então, assim, o significado clínico referente ao cardiótipo ajuda a identificar ou confirmar condições genéticas, orientar diagnósticos pré-natais, investigar infertilidade, aborto de repetição, ou determinada predisposição a doenças genéticas. A pergunta número 2 é a pergunta: qual a etiologia causa anomalia cromossômica? Já a anomalia cromossômica varia de acordo com o tipo de alterações e pode ser influenciada por fatores genéticos, ambientais ou eventos aleatórios durante a formação de células reprodutivas. Referente a esse caso, anomalias cromossômicas podem ser causadas por erros aleatórios durante a divisão celular, exposições a fatores ambientais prejudiciais ou condições hereditárias. Olá, eu sou a Tamires, estudante da turma de farmácia do semipresencial, e eu vou falar sobre a conclusão do trabalho de citogenética. A conclusão da análise citogenética pode fornecer uma visão geral do genoma, permitindo que o médico diagnostique e direcione ao tratamento das doenças. A citogenética é uma análise que permite identificar alterações cromossômicas que quer ser numéricas ou estruturais. As alterações estruturais são estruturas que modificam a morfologia dos cromossomas, como duplicações, inversões, translocações ou deleções. A citogenética é importante também para diagnosticar malformações congênitas, suspeitar as síndromes, determinar o tratamento prognóstico de doenças oncohematológicas, identificar alterações cromossômicas em casos de aborto espontâneo e aconselhar a casais após a detecção de certas doenças. Atualmente, a citogenética molecular, ela desempenha um importante papel tanto na complementação do diagnóstico quanto na avaliação de mutações gênicas submicroscópicas. Entre as metodologias empregadas, citamos o exame de FISH, que é hibridização fluorescente in situ, que utiliza sondas de DNA marcadas por fluorocromossomos para avaliar anomalias cromossômicas não detectadas pela citogenética convencional. Esse exame é de grande importância para a monitoração em casos de transplante e medula óssea, assim como as doenças oncohematológicas e no caso do diagnóstico do pré-natal. Outra importante metodologia utilizada é de arraiar-CHG. A principal vantagem dessa metodologia é não ser necessário reconhecer a região-alvo da investigação, uma vez que, por essa metodologia, possibilita a busca das deleções, multiplicações em todo o genoma humano, com uma resolução melhor. Esse exame é recomendado para investigação de deficiência intelectual,
em caso de desenvolvimento neuropsicomotor.